Atenção, classe, presta atenção! Quantas vezes você teve uma ideia e alguém falou, vai lá, vai dar certo? Nenhuma? Seja muito bem-vinda ao clube, sua louca maravilhosa, o mundo é seu! Eu buscava dentro de mim uma vida que eu não conhecia, mas que eu sabia que existia em algum lugar. Se alguma mulher empreendedora nunca ouviu que era maluca, então é porque ela não era empreendedora. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Uma empresa que começou com esta maluca e uma colher de pau, Margarete, minha primeira funcionária. Hoje tenho mais de 50 funcionários, faturo mais de 40 milhões de reais por ano e eu resolvi viajar o Brasil inteiro em busca de mulheres que também foram chamadas de malucas. Elas ouviram que o negócio delas nunca ia dar certo, mas hoje mostram para o Brasil e para o mundo inteiro que nada é impossível para uma mulher empreendedora. Aos 9 anos de idade, ela já trabalhava na lavoura e passou a adolescência como boia fria, cortando cana e colhendo arroz para ajudar a família de 10 irmãos, que veio do Paraná para o interior de São Paulo. Vem comigo descobrir como a Cleusa Maria, hoje, é dona da maior rede de franquias de bolos artesanais do Brasil, com lojas até nos Estados Unidos. Minha mãe me ensinou, quando a gente visita alguém, a gente traz um presente. Vai saber se tinha bolo na casa. Olá! Seja bem-vinda! Um bolinho. Eu encontrei essa loja de bolo, chama Sodier. Que delícia, vamos experimentar Você pode juntas. aprender com ela, viu? Vamos tentar. Cleusa, a primeira coisa que eu vim aqui pra saber, até os 36 anos de idade você nunca tinha comemorado o aniversário com festa, bolo, vela, nada? Não, meu aniversário não. E a gente ganhava literalmente para comer, então só aos 36 anos. Eu mesma fiz, né? Me dei de presente meu primeiro bolo de aniversário. Você cortava cana? Eu cortava cana. Agora não, olha, minha mãozinha está Olha que mão linda. macia. Tinha calos. Com 9 anos eu já estava trabalhando para ajudar meus pais. Eu estava com 12 anos quando meu pai faleceu. Até os 16 eu fiquei trabalhando de boia fria. E o que aconteceu com aquela Cleusa? E eu não entendia por que minha mãe se conformava com aquela vida. Sou a terceira filha de uma família de 10 filhos. Um dia meu tio de São Paulo chegou, morava em Osasco, ele veio e falou para minha mãe, você não quer dar uma das crianças para mim, para a gente ajudar, né, levar? A minha mãe falou, não, mas eu já com 16 anos, escutei a conversa e já corri e falei, mãe, eu quero ir. Eu vim para São Paulo, tomei o ônibus sozinha e de repente eu não sabia nem onde eu estava. Você sabia ler? Sabia, porque eu tinha feito até a 4ª série. Fui para casa do meu tio e já 3 dias depois eu estava trabalhando de empregada doméstica em Pinheiros. Daí eu pensei, meu Deus, eu preciso estudar. Fui fazer supletivo. Então, quando eu voltei para casa da minha mãe, eu comecei a procurar emprego. Eu já estava com a 8ª série, eu escolhi uma empresa e eu entrei. E nessa empresa eu só saí de lá quando eu pedi para sair. E o primeiro bolo? Meu gerente, infelizmente, faleceu. A esposa dele fazia bolo, Dona Rosa. Teve que assumir a empresa. E aí ela sempre falava para mim, você não quer fazer bolo? E foi passando o tempo, 6 meses depois, um dia ela me quebrou a perna. E falou pra mim, tem um bolo de 35 quilos pra fazer. Tarefinha assim, fácil. Sempre. Era um bolo enorme, maior do que essa mesa. Mas era um bolo de casamento? Casamento, era o bolo de casamento da sobrinha dela. Aí na segunda-feira ela chegou e falou, você é uma pessoa abençoada, você conseguiu num dia o que eu levei 10 anos pra fazer. Uau! E comecei a fazer bolo. Se você está começando o seu negócio neste universo dos doces e ficou com fome de crescimento, a Nath tem uma excelente notícia para você. Não só as franquias, mas todo o setor de alimentação é um dos que mais fatura no Brasil. Tudo que é ligado à confeitaria nunca para de crescer no Brasil. Isso vem lá da nossa herança portuguesa. Só em bolos são produzidas 392 mil toneladas por ano produzidas e comidas, porque a gente tem que raspar o prato, porque afinal de contas, desperdício pra Nath é pecado. Mas não vai achando que é só enrolar brigadeiro, sair por aí, vender à toa, nada disso. Para vencer nesse mercado, não adianta só ter uma boa receita. A empreendedora precisa ter recheio. Aqui, ó.
Imagina você, aos 52 anos, mulher madura, desmanchar um casamento de 30 anos, perder a empresa que você montou com seu ex-marido, chegar no mercado de trabalho e todo mundo falar pra você que estamos diante de uma pandemia e que não há vaga para mulheres maduras. Você faz o quê? Você empreende. Foi o que a Celi fez. Mas ela tá com tanto medo que pediu a minha ajuda. E vou mostrar pra ela que dá sim pra você começar a sua vida aos 50 e ter muito sucesso. Por que cestas? Primeiro foi uma necessidade financeira e também Sim, psicológica. psicológica. Quanto você já faturou nesses 3 meses? Uns 1.500 por mês, no máximo. Tá bom, no faturando 1.500, mas no seu bolso fica quanto? Uns 70% de lucro. 70% colocando combustível? 50%. 50%. Será que Colocando até ir tudo. embora vai chegar em 30%? E o teu custo? E é desse 50% que você tira dinheiro pra você? Ele não fica livre, eu tô jogando tudo pra empresa. E você hoje tá vivendo do quê? VR da minha filha, Aham. vendi todas as minhas joias. Eu falei, eu vou trocar um que tá parado na gaveta por estoque, coisa que eu vou fazer dinheiro. Mulher inteligente é outra coisa, tá vendo? Quem são os seus clientes, assim? Pessoas de mais idade, geralmente mulheres. Então, primeira dica que eu já vou te dar, foca nesse público, porque vai ser um trabalho a menos, ainda mais nessa fase inicial. Quanto custa, em média, cada cesta? De 140 a 200 reais. Do número de pessoas que entram em contato com você, quantas fecham o negócio? De 10, uma, duas. E o preço não pode estar envolvido nisso? Você tem cestas de preços um pouco mais baixos? Não. Mas aí quando você me fala que de cada 10, 2 fecham, é uma quebra muito alta. Então, o que eu acredito que você pode implementar agora é a escuta ativa do cliente. A gente faz uma pesquisa, mas o que você está procurando? Tem uma regra na minha empresa que é: nenhum cliente sairá de mão abanando. Nenhum. Se 10 chegaram, 10 ficarão. Já disseram pra você que você era louca? Muito mais você é louca do que vai dar certo, vai em frente, que você vai vencer. Você tem cara de louca mesmo, É sabe? verdade, um pouquinho, tu também. Eu? Mas eu nunca me importei, não. Eu acho que isso me fez mais forte a cada dia. Em algum momento você se viu assim meio diante de uma encruzilhada? Família de um lado, trabalho do outro, que essa é a realidade de muitas mulheres. Passei mais de uma vez, né? Eu fui um pouco ausente do meu filho, entre aspas, e eu também me cobrei isso. Mas eu sabia que o meu filho não teria o meu destino. E aí eu tomei um posicionamento mesmo, que pessoas, mesmo que fosse da minha família, próxima ou não determinaria aonde eu chegaria. E foi assim que eu consegui dar esse passo sem culpa e viver minha vida profissional paralela à minha vida pessoal. Você passou por um processo ou você sempre foi poderosa, assim, sempre tocou foda-se logo aí? Ah, sempre toquei foda-se lá sempre, a vida Menina! inteira. Como foi a decisão de abrir sua primeira loja? Foi sem nenhum planejamento. Um dia eu acordei e decidi, vou abrir a minha empresa. Assim? Assim. Comprei 2 mesinhas de bar, um balcãozinho bem pequeno, um freezer. E eu já montava bolo na minha casa. Eu Isso passei... foi quando? Joga 23 anos pra trás, bom. aí mais ou menos. Você vai uma lojinha de 20 metros quadrados. E lá eu mesma montava o bolo em cima de um freezer e vendia o bolo. Botar preço, quem te ensinou? Eu mesma. Foi lá, você fez pesquisa. A concorrência de ser é uma grande referência, porque ela é sempre um tapa na sua cara, né? Te tira da zona de conforto. Então o preço eu busquei, se o cara lá cobrava 10 ou 15 reais o quilo, eu poderia comprar um pouquinho mais barato o meu, trabalhando com um produto melhor, e aí eu conseguia vender. De repente estava vindo gente de todos os lugares para conhecer o famoso bolo. E nessa loja eu fiquei 5 anos sem folgar um único domingo. Quando eu parei de trabalhar no domingo, eu já tinha mais 3 lojas em sociedade. Na época eu comecei a perceber que quando você queria um bolo, você tinha que encomendar o bolo 2, 3 dias antes. E nós, brasileiros, sabemos, a gente esquece tudo, né? Deixa tudo pra tudo última pra última hora. hora. Eu pensei, meu Deus, tem um mercado aí.
eu vou fazer o bolo à pronta entrega. Eu passava o dia montando bolo e quando eu errava um bolo, eu colocava ele na vitrine e ele se transformava num grande sucesso. Fui criando, um dos bolos mais vendidos foi um bolo que um dia eu olhei e tinha uma caixa de chocolate branco, de pedaços de chocolate. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Vou derreter e transformar no recheio. É um dos 10 bolos que é o airado, é um dos 10 bolos mais vendidos até hoje. Eu posso aprender a fazer? Com certeza, Você nós vai vamos contar fazer tudo? esse bolo hoje. Vou te contar tudo. E você conta o seu segredo assim, do bolo, pra todo mundo? Pra qualquer Pra você pessoa? eu vou contar. Olha, Só gente. pra você. Menina. Vou contar e vou lhe ensinar a fazer um dos bolos que transformou a minha vida. Mas tem um ingrediente especial nessa receita do sucesso que a Cleusa tem e várias outras empreendedoras têm, que você precisa adicionar à sua receita, que é o mix de produtos. Você consegue surpreender o seu cliente, oferecer algo que ele nem imaginava que você fosse capaz de entregar? Mas cuidado, mix de produtos não é bagunça não, é você poder oferecer mais daquilo que você faz de melhor. No caso da Cleusa, ela podia continuar oferecendo só alguns tipos de bolo. O que ela fez? Ofereceu uma infinidade de sabores. E foi assim que ela conquistou os clientes pelo estômago. E você vai conquistar os seus clientes com o quê? Quando te ligarem, você vai atender como? Oi, tudo bem? Aqui é a Celida Mel de Cesta. Você pode ser um pouco mais simpática. tá. Praticar a sorrisologia. Quando você começar a falar com um sorriso mesmo, no começo vai ser bem artificial, não tem problema nenhum. Mas isso passa, ainda mais se você tá no telefone, isso passa pra quem tá do outro lado. Quer ver? Fala sorrindo. Oi, Nath, tudo bom? Cara, É. olha a diferença que faz. Oi, aqui é a Celida Mel de Cesta. Ai, meu Deus, que alegria. Não, é diferente, a sua energia melhora também. Não né? é? Com E certeza. se a sua energia melhora, a energia de quem tá do outro lado melhora mais Com certeza, ainda. com certeza. E aí, o que acontece? Você cria o tal do vínculo emocional. No começo tem que ser assim. Crie um vínculo emocional nas suas postagens nas redes sociais. Contando um pouco da sua história, mostrando o processo de produção, certo? Certo. Margarete, este é um momento histórico. Há quanto tempo você não monta um bolo? 5 anos, mais ou menos. Você tá brincando? Eu vou fazer o meu bolo preferido, viu? Ah, o de Airado, chocolate lembra branco? aquele bolo que eu falei pra Sim. você lá? Com os pedaços de chocolate, eu transformei ele neste recheio. Esse é tipo um mousse branco? É um creme, não é bem um mousse, é mais ou menos creme, meio mousse, bem delicioso. Vamos lá, você tinha lá a sua loja, Minhas tinha uma 4 clientela fiel. E você já sabia o que era uma franquia? Não. Aham. Vamos lá montar o bolo agora, hein? Vamos. Então, quando eu comecei, toda semana vinha um cliente, ele chegava, vai olhando pra você aprender, que o próximo bom. é seu, tá? Ele olhava e queria montar uma loja. Aí ele falou pra mim, por que você não monta uma franquia? Franchise, ele falou bem chique. Franchising. Franchise. Aí isso, tinha uma amiga que tinha acabado de se formar de advogada e tava meio querendo entrar nessa área. Veio falar pra mim que franquia era um negócio sério, que eu tinha que ter uma formatação e tal. E veio me dar assessoria. Aí fiz um curso, comprei todos os livros, franquia de azeite, tudo que imaginasse que falasse de franquia. Depois eu liguei pro Roberto, meu cliente, e falei pra ele, pode vir aqui que você vai ser meu primeiro franqueado. 2 anos depois, eu tinha 50 lojas. 90% das minhas lojas foram vendidas para pessoas que entraram na loja, consumiram o produto e queriam vender esse produto. Quase um ano para conseguir. Até que um dia ela me autorizou. E foi assim que nasceu a primeira loja Messodier, em São Paulo, 2006, e numa pequena loja na Vila Guilherme. E eu acho que se não fosse eu, seria outro, né? Fui eu, graças a Deus. Eu tinha certeza que ia dar certo. E logo nos primeiros 15 dias da pequena loja da Vila Guilherme aberta, eu já vi que a coisa ia crescer. Hoje nós estamos nos Estados Unidos, com 2 lojas, não pelo fato de ser Estados Unidos, né? É pelo fato de pisar lá fora. E uma outra coisa que eu saquei também, você queria comer um pedaço de bolo, você não queria um bolo inteiro. Por que não fatiar um bolo para a família sentar na mesa e cada um comer o que gosta? Isso não existia. Cleusa, quando foi, se é que houve esse momento em que você olhou para sua conta e falou,
caramba, eu acho que eu sou rica. Essa é boa. Às vezes eu até achei que eu era rica, mas não era bem assim. Eu teve um momento, quando eu já estava com mais ou menos mais de 70 lojas, que eu já estava financeiramente muito bem. E, de repente, houve a mudança de marca. Eu descobri que a minha marca não passava, era Sensações. Tinha registrado lá a marca do chocolatinho. Tive que arrumar uma outra marca. Foi aí que entrou Sodier Doces, no meu junção, né, do nome dos meus filhos. Que é Sofia... Die de Diego. E aí, por que eu quase fiquei pobre de novo? Eu tive que trocar 74 fachadas de loja, tapetes, comunicação. E eu gastei, na época, mais de 3 milhões para colocar a marca literalmente em pé novamente. Então, Até porque você devia isso para os seus Para franqueados. meus franqueados. Porque como que eu ia chegar no meu franqueado e falar, você vai ter que trocar sua fachada, porque a marca que você comprou e pagou por ela não existe mais. Não comprei carro, não comprei casa, não comprei nada. Eu só investi na minha empresa. E aí, acho que eu já estava com umas 200 lojas novamente. Eu olhei e falei, agora eu estou bem. Nunca antes na história deste país se empreendeu tanto. São quase 53 milhões e meio de empreendedores. E quando a gente pergunta para quem ainda não tem a própria empresa se a pessoa quer empreender, 3 em cada 10 respondem o quê? Que sim, só tem gente maluca nesse país, porque sabe a complexidade que é empreender por aqui. E aí vem o coronavírus e faz o quê? Piora, deixa o jogo ainda mais complicado, principalmente para mulheres e mais ainda para mulheres negras, que sempre são as mais afetadas por qualquer crise nesse país. Até aí nenhuma novidade. Novidade mesmo é que, apesar de serem as mais afetadas pela crise, as mulheres foram pioneiras em buscar soluções digitais para fazer o negócio continuar funcionando e crescendo. Agora eu quero ver você. Bora para a internet ganhar dinheiro. Vamos recapitular então? Ok. 3 dicas principais. Crie um vínculo emocional nas suas postagens nas redes sociais. Dica número 2. Relaxa! Você começou há 3 meses e já foi super longe. Tudo tem seu tempo. E a terceira grande dica, trabalhe para converter 100% das pessoas que chegam até você. Ah, e a quarta dica... Sorrisão. Sorriso! Ah! Sucesso e Sorrisão. sorriso. Vou embora, Pode mas deixar. fica sorrindo ali pra Tá câmera. bom, pode tá? deixar. Pode deixar. Sucesso, obrigada. Deixa eu ver quanto tempo você vai aguentar. Quer tentar? Olha só! Você viu? Quanta habilidade! Aí, tá vendo? E olha só como é bacana, quantas vidas hoje você mudou? Quantas famílias você já mudou? Você tem noção disso? Diretamente mais de 300 famílias, indiretamente milhares de famílias. Eu acho que isso é um legado que ninguém tira, né? É uma missão que você tem. E aí, mais um exemplo, vem a pandemia. E que decisão que você toma? Fazer delivery, lutar, sair da zona de conforto, ir para dentro das lojas, trabalhar. Eu acredito no trabalho. Mas na pandemia a gente sentiu a necessidade de ajudar um pouco mais. E a gente já doou, nessa pandemia, mais de 100 toneladas de alimento. E aí eu falei, por que não continuar fazendo isso? As pessoas vão continuar precisando depois que a pandemia acabar. E a gente se fez um propósito de todos os meses doar 20 toneladas de alimento da agora para sempre. Para sempre? Para sempre, junto com todos com o apoio do franqueado. É Muito fantástico. Comprei uma casa para minha mãe. Comprei a minha casa própria. Ai, que lindo! Você já ouviu alguma vez alguém chegar pra você e falar você mudou, você não fala mais com os pobres? Ah, já. Porque tem gente que adora fazer isso. E eu ouço também aquela história, né? Ai, dinheiro não compra isso, não compra aquilo. Eu falo, manda buscar. Dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é felicidade pra você. Vá ser infeliz sem dinheiro que você vai saber quanto custa. Então é melhor ser infeliz com dinheiro. Aí você tá lá se lascando, suando, trabalhando de sol a sol, você precisa de férias, você quer ir pra praia, mas aí você olha na sua conta bancária, o que você vê ali? Nada. É tipo um pastel de vento. Aí você pensa, já sei, eu mereço pegar aquele dinheirinho que tá lá no caixa da empresa, certo, Nath? Errado! Essa é a receita para você ir diretamente para o precipício. Empreendedora que é empreendedora tem Prolabore, que é o salário que a empresa paga para você. Qual é o mínimo necessário para você sobreviver? 1.000? 2.000? 3.000? Essa é uma conta que você precisa fazer. Agora, pode dar pausa e vai lá fazer.
não sei o que a Margarete veio fazer aqui que não tá trabalhando. Você fica seguindo a hashtag nas redes sociais pra ver quando a pessoa compra bolo, pra ver se aquele bolo tá aí exatamente como você fez? Pela foto eu sei que o recheio não tá certo. Eu já ligo pro gerente na hora e falo, ó, liga lá pra loja porque ela tá trocando esse recheio, ou porque esse recheio não é bom. Olha, eu acho que eu levo muito jeito pra isso. Pro primeiro bolo você não tá tão ruim. Não, tá péssimo, não tá tão ruim. Você já fechou alguma franquia porque não tava fazendo direito? Nossa, acabei de fechar 2 recentemente. Que nós queremos gente que respeite o nosso consumidor. Vai falar que você nunca fez isso, tá me julgando. Qual é o da Cleusa e qual é o da Natália? Mal se percebe. Eu fico inconformada até hoje com a conformidade das pessoas. As pessoas se conformam. Você me dá uma licença, só um minuto? Presta atenção! Eu fico passada que as pessoas que estão assistindo hoje têm acesso a essa magia chamada internet, YouTube. Você usa pra quê? Tudo bem, pra ver esse programa maravilhoso. Com certeza. Mas onde é que tá o seu inconformismo? Meu desafio foi esse, né? Foi acreditar e não ter medo do desconhecido. E não ser vítima. O papel de vítima não deveria servir pra ninguém. Porque toda vez que você se coloca como vítima, você tá dando um passo pra trás e você tá fazendo mal pra você mesmo. Ter coragem, eu acho que a gente precisa ter coragem. Acima de tudo, tem que ter coragem, ter foco e ter vontade de viver e mudar o mundo, mudar as pessoas. Dificuldade faz parte, nos faz crescer. Então não tem receita do sucesso, tem trabalho. É mais ou menos por aí. Atenção classe, caderninho e caneta na mão pra gente fazer um grande resumão. Lição número 1. Ative o seu senso de oportunidade sem perder a noção dos riscos. Lembra da Cleusa? Ela ficou sabendo que existia uma tal de franquia que ela nem sabia o que era, mas ela, ó, sentiu um cheiro de oportunidade. Ela foi pesquisar, saber o que era a franquia. Pra aí sim, com muito mais segurança, mergulhar de cabeça e chegar onde ela chegou. Lição número 2, empreender não é fazer bolo de caixinha, que você compra pronto, bate e fica maravilhoso. É você saber que vai ser difícil. É por isso que você precisa de determinação, saber onde você quer chegar. Lição número 3, presta atenção, porque você vai cometer esse erro se você não anotar. Você e a sua empresa não são a mesma coisa. Entrou dinheiro na empresa, por menor que seja, fica na empresa. Primeiro você vive e sobrevive com o mínimo e essencial. Sobra dinheiro na empresa e aí você reinveste. E é assim que você vai ter sucesso. Lição número 4, aperte com força e nunca mais desligue aquele botão, este mesmo, o botão do foda-se. Cleusa ficava se preocupando. Ai, meu Deus, mas eu não sou uma boa administradora. Foda-se. Ah, você não fala o português correto. Foda-se. Quanto mais forte o seu botão estiver ligado, mais sucesso a sua empresa vai fazer. E lição número 5, recebeu um chamado empreendedor, alguma coisa diz que você tem que criar o seu negócio, mas você tem um emprego fixo, aproveita. Trabalha nos 2 lugares, o tempo que você puder. Faz uma boa reserva de emergência, para que quando você tiver dinheiro suficiente para você deitar e ficar tranquila durante 1 ano, no mínimo, aí sim, você vai sem medo de ser feliz e vai mudar o mundo, mulher. Quando você para aqui, de frente para essa vista, o que passa pela sua cabeça depois de toda essa conversa que a gente teve? De vez em quando, ainda penso se sou eu mesma. Então, é sonho realizado, é orgulho, é saber que valeu a pena. Faria tudo de novo, do mesmo jeito.